Então, a aula de hoje, continuando soluções, hoje a gente vai ver a concentração em íons. Então, continuando também com os aspectos quantitativos, ou seja, cálculo, né? Então, o primeiro slide está mostrando a análise da carga dos íons e o balanceamento da equação. Então, aqui a gente tem x2, y3, tá? Então, para a gente ver a carga, o que a gente faz? A gente sobe, na verdade, a gente separa, tá? O que está do lado esquerdo sempre vai ser o cátion, ou seja, positivo. O que estiver do lado direito, o ânion, carga negativa. Então, do lado esquerdo, carga positiva, do lado direito, carga negativa. Esse 2 aqui, ele vai passar para cima, então o y vai ficar menos 2, tá aqui, ó. E o 3 vai passar para cima do x, então vai ficar com carga mais 3. Balanceando a equação. Aqui tem 2x, portanto, serão 2 mols. Tá? O y3, 3 mols. Então, 1 mol dessa molécula aqui vai gerar 2 mol de x e 3 mol de y. Então, vamos aos exemplos. NaOH. Lado esquerdo, positivo. Na fica positivo. OH fica negativo. Como tem um sódio e uma hidroxila, não vai, a proporção vai ser de 1, né? 1 mol aqui vai gerar 1 mol de Na e 1 mol de OH. Mesma coisa com o KCl, cloreto de potássio. Potássio fica positivo, o cloro fica negativo. Como a proporção é de 1 para 1, né, a carga também é 1 mais aqui e 1 menos aqui. Vamos ao exemplo do alumínio. Al2O3. Separando. Alumínio, positivo. Oxigênio, negativo. O 3 vai subir positivo, então vai ficar Al mais 3. O 2 vai passar para cima negativo, então O menos 2. Como são 2 alumínios aqui vai gerar 2 mol de alumínio. Como a gente tem 3 oxigênios, vai gerar ou vai produzir, né, 3 mols de oxigênio. Então, a equação está com a carga dos íons e balanceada. Na2SO4. O 2, ele vai passar negativo, né? Então, tá aqui, ó, menos 2. Agora, o 4, esse 4 só pertence ao oxigênio, ele não pertence ao enxofre. Então, ele não sobe. Então, o sódio vai ficar com carga mais 1. Tá? Agora, balanceando a equação, tem 2 sódio, então 2 mol de sódio. Agora só tem um enxofre, um óxido de enxofre, então vai ficar 1. Outro exemplo, Al2SO4,3. Agora sim, quando a gente tem esses parênteses, significa que são 3 moléculas de SO4. Tá? Então, esse 3, ele vai passar para o alumínio. Então, a carga do alumínio vai ser mais 3. E o Al2 tá, vai passar negativo para o outro lado. Então, vai ficar menos 2, né? Balanceando, temos 2 alumínio, 2 mol aqui. E como está entre parênteses, são 3 mol de SO4. O último exemplo, antes dos exercícios, K3PO4, 2. O 3 vai passar
para a carga do ânion, né? Menos 3. E o 2, aqui que está nos parênteses, também vai subir. Tá? Inverte e sobe positivo. O balanceamento são 3 cátions, portanto, 3 mol. Então, 3 Ca mais 2, mais 3 PO4 menos 3. Então, agora a gente tem alguns exercícios. Esse exercício ele pode ser simples, mas ele também pode ser muito difícil se vocês não conhecerem a fórmula do ácido carbônico. Então, a pergunta é: qual a concentração de íons carbonato quando 0,02 mol por litro de ácido carbônico está presente em uma amostra de água? Então, tem que saber a fórmula do ácido carbônico, H2CO3, né? Esse ácido carbônico está presente na chuva, nos refrigerantes, no sangue. Então, vamos desmembrar. Hidrogênio e CO. Como esse 3 só pertence ao oxigênio, o hidrogênio aqui vai ficar com carga menos 1. Agora, como temos 2 hidrogênios aqui, ele vai passar menos 2. Bom, aqui a gente tem 1 mol. Tá? A pergunta é: qual a concentração de íons carbonato quando 0,02 mol por litro, né, de ácido carbônico está presente em uma amostra de água? Ele não falou qual amostra, então é de 1 litro. Se aqui a gente tem 1 mol, aqui a gente também tem 1 mol. Né? Não tem nenhum, é 1 mol só. Então, se aqui tem 0,02 mol por litro, aqui também vai ter 0,02 mol por litro. Então, a concentração, né, entre colchetes, de íons carbonato é 0,02 mol por litro. Exercício número 2. Qual a concentração de íons de sulfato de alumínio quando apresentar 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro? Então, sulfato de alumínio, Al2SO4, 3. Separando, cátion do lado esquerdo, ânion do lado direito. Então, o 3, né, que está fora do parênteses, vai subir. Então, o alumínio vai ficar com carga mais 2. E o 2, o índice 2 do alumínio vai subir também, ficando menos 2. Balanceando a equação, a gente vai ter 2 mol de alumínio para 3 mol de sulfato de alumínio. Então, a proporção vai ser de 1 para 2 para 3. Aqui a gente vai fazer a regrinha de 3, né? Ele está perguntando qual a concentração do íon sulfato de alumínio quando apresentar 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, 2 vezes 10 a menos 3. Aqui eu coloquei o X. Aqui eu coloquei o Y, só para a gente diferenciar. Então, regrinha de 3 aqui. Multiplicando cruzado. Vai ficar X igual a 2 vezes 10 a menos 3, que multiplica 2. E 2 vezes 2, 4, né? Então, vai ficar 4 vezes 10 a menos 3. Agora, em relação ao SO4, novamente, a gente faz regrinha de 3, né? A gente podia só multiplicar por 3, claro. Y igual a 2 vezes 10 a menos 3, que multiplica 3 mol. Portanto, Y vai ser 6 vezes 10 a menos 3. Então, os íons, que basta a gente somar. 4 vezes 10 a menos 3, mais 6 vezes 10 a menos 3. Então, os íons gerados, tá? O total dos íons vai ser
10 vezes 10 a menos 3, ou, né, passando o zero do 10 para a esquerda, aqui vai aumentar uma potência, ou seja, 10 a menos 2 mol por litro. Exercício número 3. Qual a concentração de íons fosfato? Aqui, esqueci de baixar o 4, né? PO4 menos 3, quando 0,1 mol por litro de ácido fosfórico está presente em 100 ml de amostra de água. Então, ácido fosfórico, H3PO4, separando, né? A gente vai ter 3 mol de hidrogênio, o 4 não sobe porque ele pertence só ao oxigênio, mais PA4 menos 3. Esqueci de baixar aqui também. Então, vai ficar, a gente tem 1 mol e 1 mol aqui, mas a gente não quer saber de 1 mol, a gente quer concentração de 0,01 mol, e aqui X. Aqui eu tenho que tirar esse zero. Foi um zero a mais. Ou seja, multiplicando cruzado, né? Esse aqui tem 1 mol, aqui tem 1 mol. Desse lado também a gente vai ter 0,01 mol. Mas ele quer saber mol por litro, então a gente vai ter que transformar. A gente tem a concentração em 1 litro, a gente quer saber em 100 ml. Então, 0,1 mol está contido em 1 litro, que são 1.000 ml. Tá? Lembrando que 1 litro tem 1.000 ml. Portanto, 100 ml terão X mol. Então, fazendo a regrinha de 3, 100 que multiplica 0,1 divididos por 1.000, isso vai nos dar a concentração de 0,01 mol. Exercício número 4. Uma amostra de sais deu o seguinte resultado: NaCl igual a 0,01 mol por litro e KCl igual a 0,02 mol por litro. Qual a concentração de íons sódio e cloro? Bom, na primeira, a gente vai ter o sódio só na primeira molécula, mas o cloro ele está presente nas duas. Então, vamos calcular a primeira concentração do sódio. Bom, o sódio aqui deu 1 mol, né? 1 mol de sódio, 1 mol de cloro. Então, 0,01, aqui 0,01 e 0,01. Portanto, a proporção de 1 para 1. Então, a concentração do íon sódio é 0,01 mol por litro. Do cloro, ele forneceu a concentração de 0,02 mol por litro. Aqui também, a proporção também vai ser de 1 para 1. Tá? 1 mol de potássio, 1 mol de cloro. Então, 0,02, aqui também fica 0,02, portanto, o cloro tem uma concentração de 0,02 mol por litro. Sendo a proporção de 1 para 1 para 1, como ele quer saber a concentração dos íons, sódio e cloro, a gente vai apenas somar. Então, 0,01 mais 0,02, vamos obter 0,03 mol por litro. E o último exercício: quais as concentrações em mol por litro dos íons sódio, partindo de 100 miligramas de cloreto de sódio e 200
miligramas de Na2SO4. Aqui ele está dando miligramas. A gente vai ter que transformar essas miligramas em mol, né? Porque ele quer saber a concentração em mol por litro. Então, ele forneceu, aqui é 55,5 gramas por mol. Então, NaCl, massa molar, 55,5 gramas por mol, e Na2SO4, 142 gramas por mol. Então, fazendo, né, a conversão, 55,5 gramas, para transformar para miligramas, basta a gente multiplicar por 10 elevado a 3, né? Porque 1 grama tem 1000 miligramas. Então, a gente usa esse valor aqui. Portanto, 55,5 vezes 10 a terceira miligramas estão contidas em 1 mol. Em 100 miligramas, teremos quantos mol? Então, tá aqui, né? 100 dividido, 100 que multiplica 1 dá 100, divididos por 55,5 vezes 10 a elevado a 3. 100 multiplicado por, não é 35, é 55. Ixi, agora deu BO aqui. O que eu errei aqui? Vou botar aqui. Isso. Então, 100 divididos por 55,5 dá 1,8 vezes 10 a menos 3. Esse 3 está em cima, tá? Porque ele está positivo embaixo, sobe negativo. Portanto, em 100 gramas, teremos 1,8 vezes 10 a menos 3 mol. A gente vai ter que fazer a mesma coisa para o Na2SO4. Então, 142 vezes 10 a terceira, tá? Que já temos daí em miligramas, estão contidos em mol. Portanto, em 200 miligramas X. Então, a mesma conta. 200 divididos por 142 dá 1,4 vezes 10 a menos 3. O 3 está positivo embaixo, ele vai subir negativo. Bom, agora a gente vai para o exercício, né? NaCl, separando, né? Positivo para a esquerda, negativo para a direita. Então, NaCl, a gente tem a concentração de 1,8 vezes 10 a menos 3. Portanto, o sódio também, né? 1,8 vezes 10 a menos 3. Porque a gente tem uma proporção de 1 NaCl, 1 mol aqui, né, do lado esquerdo, e 1 mol de sódio. Agora, o Na2SO4, a gente vai ter 2 mols aqui. Então, se aqui a gente tem 1 mol, de 1 corresponde a 1,4 vezes 10 a menos 3 mol, aqui a gente vai ter o dobro, tá? 2,8 vezes 10 a menos 3 mol. Então, a concentração total de íon sódio vai ser a soma, tá? Do sódio presente na primeira molécula e o sódio presente em mol, né, na segunda molécula. Portanto, 1,8 vezes 10 a menos 3 mais 2,8 vezes 10 a menos 3 vai dar 4,6 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E era isso a aula de hoje. Encerrando, então. Parando a nossa gravação. Obrigada, gente.